começar aqui agora a correção dos exercícios do módulo 13. Bom, o primeiro exercício que vamos corrigir, ele está na página 445 e ele fala assim: calcule as raízes das equações no conjunto dos números reais. Então, ele está te dizendo que a solução dessa equação, ou seja, as raízes, podem ser qualquer número real. Na letra A, eu tenho aqui x² igual a 0. Como que eu vou resolver? Se eu tenho aqui uma potência no primeiro membro, eu vou passar para o segundo como raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 0. Quanto que é a raiz quadrada de 0? 0. Então, quer dizer que a raiz desta equação é 0. Letra B. Na letra B, eu tenho aqui x² igual a 400. Tem uma potenciação no primeiro membro. Então, eu vou passar para o segundo como raiz quadrada. Então, x será igual a raiz quadrada de 400. Quanto que é a raiz quadrada de 400? 20. Josiane, por que você colocou mais ou menos 20? Porque pode ser tanto 20 positivo quanto 20 negativo. Porque menos com menos é mais. Então, quer dizer que o x' será 20 e o x² menos 20. Então, agora, galera, a gente vai corrigir aqui a letra C. Na letra C, fala assim, x² igual a 20. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem potência no primeiro membro, então passa para o segundo como raiz quadrada. Então, o x é igual a raiz quadrada de 20. Só que 20 não tem raiz quadrada exata. Por que não tem raiz quadrada exata? Porque não existem dois números iguais, exatos, que multiplicados dê 20. Então, como que a gente vai concluir? Nós temos duas opções. A primeira é deixar bonitinho aqui essa raiz, mais ou menos raiz quadrada de 20. Então, o primeiro valor de x será raiz quadrada de 20, o segundo valor de x menos raiz quadrada de 20. A segunda opção que nós temos é distrair essa raiz quadrada na calculadora. Então, fica a critério de vocês. Mas lembrando que no momento de prova, a gente não pode extrair na calculadora. Então, eu acredito que vocês possam deixar assim, que vocês vão conseguir entender que deixou a raiz, porque o 20 não tem raiz quadrada exata, tá bom? Não tem nenhum problema. Letra D. Na letra D, eu tenho aqui x² menos 83 igual a 0. A primeira coisa que eu preciso fazer é passar esse menos 83 para o segundo membro, porque a gente começa resolvendo como se fosse uma equação do primeiro grau. O que muda é essa potência que no final a gente passa para o segundo membro como raiz quadrada. Então, isso vai ficar como? x² igual a 83. Josiane, mas não tinha um zero aqui? 0 mais 83 permanece 83. Então, x é igual a raiz quadrada de 83. A mesma coisa do anterior. 83 não tem raiz quadrada exata. Então, eu vou deixar essa raiz. Então, vai ficar x' raiz quadrada de 83, x² menos raiz quadrada de 83. Então, a letra E, galerinha, a letra E fala o seguinte: 9x elevado ao quadrado menos 36 igual a 0. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é passar esse menos 36 para o segundo membro. Então, vai ficar como? Vai ficar 9x elevado ao quadrado igual a 36. Só que, galerinha, eu não quero saber o valor de 9x elevado ao quadrado. Eu quero saber o valor de x ao quadrado. Então, eu tenho que pegar esse 9 e passá-lo para o segundo membro. Só que o 9 está multiplicando a incógnita. Então, quando eu passá-lo para o segundo membro, eu preciso passar fazendo a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar como? X² vai ficar como aqui, então? X² igual a 36 dividido por 9, certo? Então, a gente vai efetuar essa divisão. 36 dividido por 9, 4, certo?
Agora sim eu vou extrair a raiz. Então, está no primeiro membro potenciação. Então, vai para o segundo como raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. Por que é mais ou menos 2? Lembra que eu disse lá na letra A. Quando eu extrair a raiz, pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Isso para as raízes quadradas. Por quê? Porque pensa comigo, menos 2 vezes menos 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver menos 2 vezes menos 2 é o jogo de sinais. Então, eu faria menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho que o x' será 2 e o x' será menos 2. Beleza, turma? Até aqui tranquilo? Vamos lá, a número 5 fala assim: observe a sequência e determine em cada caso a expressão que fornece um termo qualquer delas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar essa sequência. Como assim interpretar a sequência, Josiele? Identificar o padrão dela. Qual é o padrão? Essa sequência está aumentando de 2 em 2. Então, para encontrar qualquer termo dessa sequência, basta eu multiplicar a posição do termo por 2. Então, de forma geral, fica AN, né? Esse AN é a posição. O que é a posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente. Então, se eu multiplico o 2 pela posição do termo, eu tenho o termo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o 8, só para a gente identificar. Qual é a posição do 8? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Quinto termo, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Sim. Ah, tá. A gente vai excluir o zero para fazer isso, porque o zero é nulo, ele já cancela automaticamente. Então, o zero é o termo nulo. O primeiro termo é o 2, o segundo o 4, o terceiro o 6, o quarto o 8. Então, o 8 é o quarto termo, certo? Então, a gente faz 2 vezes 4, que é a posição 4. E quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, quer dizer que para eu encontrar o valor do termo aqui, ó, é só eu multiplicar 2 pela posição dele. Josiele, se eu quiser o número depois do 14, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, 14 é o sétimo termo. E eu quero o oitavo termo, eu multiplico 2 vezes 8. Quanto que é 2 vezes 8? 16, tá certo? O próximo número depois do 14 é o 16? Sim, porque a sequência é de 2 em 2. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o módulo 14. Então, você pode abrir aí o seu livro, por gentileza, e o seu caderno na página 451. Bom, o que o módulo 14 vai trabalhar? Nesse módulo 14, a gente vai aprender sobre medidas. Nós vamos aprender sobre medidas estatísticas. Então, vamos lá, módulo 14. Vamos aprender sobre medidas estatísticas. Bom, a primeira coisa que a gente vai aprender sobre medidas estatísticas é sobre uma pesquisa estatística. Bom, o que é uma pesquisa estatística? Galerinha, pesquisa estatística é o estudo feito sobre um determinado grupo. E esse estudo ele pode ser feito com relação a comportamento, com relação a características. Por exemplo, um exemplo de uma pesquisa estatística é eu pesquisar as turmas que estão conseguindo acompanhar todas as aulas online. Então, por exemplo, eu poderia escolher lá 40 alunos e perguntar: você está conseguindo assistir? Você não está conseguindo? Isso seria uma espécie de pesquisa estatística. Então, o que eu tenho que ter em mente? Que o objetivo da pesquisa estatística é fazer o estudo de alguma coisa e de um determinado grupo. No meu caso, quando eu disse que poderia. Então, a gente tem que ter noção que essa pesquisa estatística ela vai ser o estudo. Então, vamos colocar aqui. O que vai ser a pesquisa estatística?
Beleza, então o que vai ser a pesquisa estatística? Ela vai ser utilizada para estudar o comportamento ou as características de um grupo. Quando ele fala grupo aqui, galerinha, é de um mesmo tipo de pessoa. Por exemplo, imagina que eu quero lá falar sobre um tipo musical, por exemplo, o rock. Então, eu vou escolher que grupo. Quando eu falo grupo, as pessoas que escutam rock, entendeu? Então, o grupo ele vai ser de acordo com o objetivo da pesquisa estatística de um grupo. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente ver junto. Esse exemplo aqui está no seu livro, você pode acompanhar, tá bom? E aqui ele trouxe 3 situações em que foram feitas pesquisas estatísticas. O primeiro exemplo é: a prefeitura de uma cidade realizou uma pesquisa estatística para conhecer a opinião dos moradores sobre os hospitais públicos da região. Essa pesquisa contribuiu para a melhoria da qualidade do atendimento nesses hospitais. Então, qual era o objetivo dessa pesquisa estatística? Saber a opinião com relação aos hospitais. Então, ele provavelmente, quando foi feita a pesquisa, perguntou-se para pessoas que faziam uso daquele hospital. Uma fábrica de sapato fez uma pesquisa estatística para averiguar quantos produtos de um lote estavam com defeito. Essa pesquisa contribuiu para aprimorar a confecção dos produtos. Terceiro exemplo: um grupo de cientistas realizou uma pesquisa estatística para conhecer as espécies de animais de uma região florestal. Essa pesquisa contribuiu para o estabelecimento de medidas de proteção ambiental. Então, aqui, galerinha, eu coloquei para vocês 3 exemplos em que estão sendo utilizadas pesquisas estatísticas. Beleza, mas o que mais que a gente tem que aprender, Josiele? Nós temos que aprender que as pessoas que estão sendo pesquisadas, elas têm um nome específico. Elas são chamadas de população. Então, vamos lá. Então, população. Então, galerinha, o que a gente vai falar aqui? A população é sobre o que vai ser estudado, então vai ter que ser de acordo com isso, certo? Então, vamos lá, na página 452. O que é a população? É o conjunto de elementos que se quer estudar, certo? Ou sobre o qual se quer realizar uma pesquisa estatística. Então, gente, as duas coisas é a mesma coisa, porque a pesquisa estatística vai estudar. Então, essa população ela vai ser o objeto de estudo, ok? Então, vamos colocar aqui. Essa população será o objeto de estudo. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo sobre este objeto de estudo. Beleza. Um comitê de organização de uma maratona deseja verificar a massa de 5.000 atletas inscritos. Para isso, 100 atletas foram escolhidos para a amostragem. Galerinha, então olha, qual seria o objeto aqui de estudo? Os 5.000 atletas. Só que eles não usaram os 5.000 atletas, eles usaram só uma parte dele. Essa parte que eles usaram, que são 100 atletas, nós chamamos de amostra. O que é a amostra? A amostra, galerinha, é uma parte da população. Matematicamente, a gente chama de um subconjunto da população. O que é um subconjunto? É uma parte, por exemplo, aqui dos 5.000 atletas, é uma parte desses 5.000 atletas. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa amostra é o quê? Uma parte da população. Então, em uma pesquisa estatística, eu tenho opções. Eu posso
trabalhar com todo mundo, eu posso usar todo mundo, toda a população que eu escolhi para a pesquisa estatística, ou eu posso usar uma parte dessas quantidades de pessoas que eu escolhi, certo? Então, se eu uso uma parte, eu chamo de amostra. Se eu uso a população toda, essa pesquisa estatística não terá uma amostra. Um segundo exemplo aqui, galerinha. O Instituto de Pesquisa precisa testar um tratamento contra uma doença que atingiu a população de uma cidade. Para isso, selecionou alguns voluntários. Então, olha, quem é a população nessa pesquisa estatística? Gente, se ele está falando que é para testar um tratamento, então quer dizer que a população são todos os doentes, certo? Dessa cidade. Mas ele fala ali que selecionou alguns voluntários. Se ele selecionou alguns voluntários, eles não fizeram essa pesquisa com todos que deveriam ser feitos. Fez com uma parte. Então, quer dizer que a população são todos os doentes. Mas que a amostra é quem? Só os que foram selecionados. Beleza, galerinha? Até aqui tá tranquilo? Então, galerinha, o segundo tópico que a gente vai ver é sobre as variáveis estatísticas. Bom, a primeira variável estatística que nós vamos ver, ela se chama variável qualitativa. Então, vamos lá. Variável qualitativa. Bom, o que é uma variável qualitativa? Galerinha, quando eu vou fazer a minha pesquisa, ela tem respostas diferentes. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa da quantidade de filhos que as famílias do Veracruz têm, então eu vou bater na porta da casa e vou perguntar, olha, quantos filhos você tem? Ela vai me responder, 2, 3, 1, nenhum. As variáveis qualitativas é o oposto. Ela não vai ser um valor numérico. Ela vai ser um valor, vai ser um atributo ou uma qualidade. Como assim, Josiele? É o seguinte, ao invés de perguntar, por exemplo, quantos filhos tem, ela poderia perguntar por exemplo, a cor de pele, por exemplo, a cor da pele seria uma variável qualitativa. Por exemplo, pesquisar lá quem do Veracruz é pardo, quem é branco, e aí sucessivamente. Por exemplo, a cor do olho, castanho, verde, azul. Então, ao invés de ela me dar uma resposta numérica, ela vai me dar uma resposta de qualidade ou de atributo, certo? Então, outro exemplo, uma pesquisa em que quer saber quantas pessoas concluíram o ensino médio. Então, eu vou chegar e vou perguntar, escolho lá 50 jovens e vou perguntar, vocês concluíram o ensino médio? E eles vão me responder sim ou não. Então, esses tipos de resposta, nós damos as variáveis qualitativas, que é aquela, então vamos responder aqui, vamos colocar aqui o que é uma... Isso, é mais voltada para características e qualidade, exatamente. Então, a variável qualitativa, ela é expressa... Então, ela é expressa por qualidade ou característica. Certo? Aí, vem a variável quantitativa. Quando você fala variável quantitativa, ele já soa como ideia de quantidade, né? Quantitativa. Então, aí sim entra lá o primeiro exemplo que eu dei, né? Quando chega em uma família e vai perguntar a quantidade de filhos, ou em uma casa quantos computadores tem, ou quantos carros tem, e aí sucessivamente. Então, a altura, por exemplo, se for fazer uma pesquisa para saber a média da altura dos alunos do 8º ano, o que a gente teria que fazer?
Nós teríamos que perguntar a medida de cada um. Então, a medida, ela seria expressa por um número. Então, quer dizer que as variáveis quantitativas, elas são expressas em número. Então, vamos colocar isso aqui. É expressa em números. Então, eu vou colocar aqui agora para vocês, galerinha, uma tabela com exemplos. Aí, agora sim. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha em que está trabalhando a altura, a idade, a massa e a cor dos olhos e a quantidade de irmãos. Então, eu colocaria aqui para vocês. Então, eu perguntaria assim para vocês, galerinha, eu fiz um estudo lá, fiz uma pesquisa estatística com a Aline, a Bianca, o Bruno, o Cássio, a Marcela e o Pedro, certo? Em que cada um deles me falaram a idade, a massa, a altura, a cor dos olhos e a quantidade de irmãos. E aí eu pergunto para vocês, galerinha, quais dessas variáveis são qualitativas e quais dessas variáveis são quantitativas? O que vocês me responderiam? Pode dizer, o que vocês me responderiam? Quanto é a quantidade de irmãos, não é? Isso! Então, a idade, a massa, a altura e a quantidade de irmãos.